E aí, já sabe dizer se você é evasivo, combativo ou tem buscado o caminho pacificador? Pois é, agora nós vamos falar de um assunto muito importante que dá sequência a isso para nós compreendermos melhor, que é o seguinte: por que nós reagimos assim? Por que somos evasivos ou combativos? Por que temos estas reações diante do conflito? Por que fazemos o que fazemos? É muito comum nós falarmos assim: algo estava fora de mim, ou fulano estava fora de si. Mas será que a gente estava fora de nós mesmos, ou não será que estávamos justamente em nós mesmos, expondo o nosso coração, o nosso pecado e tudo que estava oculto lá dentro, e que em situações favoráveis fica escondido, igual uma água que está bem tranquila, escondendo toda a sujeira lá de baixo? Basta revolver a água, né? E que tudo aquilo venha à tona. O que mostra o nosso coração diante das adversidades? No capítulo seguinte, o capítulo 2 do livro, os autores trazem para nós o seguinte, que isso tem a ver com o nosso coração. Tiago diz no seu capítulo 4, de onde procedem as guerras, os conflitos que há entre vós, senão do nosso coração, senão das contendas do nosso coração, dos desejos do nosso coração, da cobiça do nosso coração, que militam, que brigam para ganhar expressão, para serem atendidos. E Tiago ali vai dizer que a gente briga com Deus e com todo mundo. A nossa briga com Deus é porque estamos insatisfeitos, queremos um Deus servo que atenda aos nossos desejos, que faça a nossa vida funcionar, um Deus funcional. É porque nós brigamos, com Deus e com todo mundo, com tudo aquilo que se coloque entre eu e aquilo que eu quero. Aquilo se torna um obstáculo que precisa ser superado. Então tudo começa com o coração. E o autor vai nos mostrar que a Bíblia chama isso de idolatria. É a idolatria do coração. Nós deixamos de viver para Deus e para a sua glória e de buscarmos satisfação em Deus e na sua vontade, e fazemos ídolos, colocamos coisas no lugar de Deus, temos o nosso reinozinho pessoal, vivemos de nós e para nós mesmos, e achamos até que Deus entra nessa equação como simplesmente um facilitador, um Deus que vai fazer o meu mundo dar certo, e ai dele se não fizer, e ai dele se não ouvir as minhas orações, se não fazer com que todo o meu mundo funcione, com que os meus sonhos se realizem, e ai de quem se colocar no meu caminho. Então nós criamos estes ídolos que se tornam a fonte da nossa satisfação, a razão da nossa vida, se tornam a nossa segurança, aquilo que nós mais tememos perder, é aquilo que nós mais amamos. Isso domina o nosso coração e isso nos controla. E o autor vai dizer como que o ídolo funciona no nosso coração, qual é a progressividade de um ídolo. E ele vai trabalhar com os temas: desejo, exigência, julgamento e castigo. Nós desejamos algo, seja bom ou ruim, isso se torna uma exigência e vai nos levar então a tomar várias atitudes e reações. Essa exigência, se não atendida, nos leva a julgamentos contra Deus e contra o próximo, e não sendo atendido, nós vamos aplicar então os nossos castigos. Vamos trabalhar sobre isso então, sobre a cura que Deus nos dá na sua palavra. Bom, em primeiro lugar, eu desejo. Nós temos desejos legítimos, ilegítimos ou pecaminosos, ou que podem se tornar ilegítimos dependendo do que eles significam para nós, do que nós fazemos para poder satisfazê-los e de como nós reagimos quando eles não são atendidos. Nós temos desejos e não é algo necessariamente pecaminoso, muito pelo contrário. Nós temos o desejo, por exemplo, de chegar em casa e poder ter ali um tempo de descanso, não há nada de mal nisso. O desejo de ter alguém para se relacionar, o desejo de ter um bom emprego, o desejo de que os nossos filhos cresçam em sabedoria, estatura e graça, desejo de ter algum bem, financeiro ou material. São coisas que em si não são pecaminosas. Há desejos pecaminosos, desejo de matar, se eu tiver desejo de ter relação com alguém que não é o meu cônjuge, desejo por algo pecaminoso, fora da vontade de Deus. Aquilo que é fora da vontade de Deus é a perversão, a corrupção daquilo que é bom. Isso é pecado, não tem discussão. Mas há coisas ruins que podem se tornar pecaminosas, que vai ao segundo passo, que é eu exijo.
Mas em se tratando aqui do desejo, tudo tem um contexto e uma intensidade. Quando eu uso fora do contexto, por exemplo, o desejo sexual, ele é legítimo, mas quando ele é aplicado fora do contexto, com a pessoa que não é alguém da sua aliança, de acordo com as Escrituras, se torna algo pecaminoso e ilegítimo. E tudo tem uma intensidade também. Quando o desejo extrapola, aí passa a ser algo pecaminoso, quando ele começa a nos controlar e a ocupar a nossa vida. Quais são os seus desejos? Como você reage quando um desejo é frustrado? O que você faz para obtê-lo? E como você tem lidado com isso? Aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, depois de eu desejo, é eu exijo. É quando os nossos desejos se tornam exigências. Como eu disse, não há nada de mal em você desejar chegar em casa, se assentar no sofá e ligar aí sua Netflix. Mas e se isso não for possível? Se você chegar em casa e a sua casa estiver ali um caos, as crianças bagunçando, a sua esposa às vezes passando mal, ou seu marido, ou se você planejou um fim de semana e as coisas não acontecem do jeito que você esperava, ou você dorme pensando, amanhã eu vou fazer isso, isso e aquilo, e de repente tudo se frustra, você sonha em entrar numa faculdade, ou você sonha em se relacionar com alguém, ou você sonha em comprar aquilo, sonha com aquele emprego, e de repente tudo desanda. O desejo talvez fosse legítimo, mas quando nós não somos atendidos e aquele desejo se torna uma exigência. Às vezes a gente fala assim, trabalhei o dia todo, eu mereço uma hora de descanso. Eu fiz isso, aquilo. Será que eu não mereço um pouco de paz? E às vezes a gente pode até confundir a vontade de Deus com o desejo pessoal e a gente se irritar quando as expectativas não são atendidas. Por exemplo, é um desejo legítimo você querer que seus filhos obedeçam. Às vezes a gente pode confundir a vontade de Deus para as nossas vidas e aquilo que a gente tem que ministrar ao coração dos nossos filhos com uma exigência que vai se tornando pecaminosa. Nós queremos filhos que agradem ao Senhor. E quando eles não se comportam assim, nós nos entristecemos diante de Deus por ver a pecaminosidade no coração deles e a necessidade que eles têm de serem disciplinados e ensinados no caminho do Senhor, ou simplesmente porque tirou a minha paz. Aí eu cheguei e esperava ter um ambiente de descanso, levantar os meus pés, me assentar no sofá, e os meus filhos estão atrapalhando isso, ou outra pessoa. Então, mesmo diante de uma coisa legítima, eu posso ter reações pecaminosas. Ou seja, nós passamos do eu necessito, eu preciso, para o eu exijo. E o autor vai colocar aqui de modo muito interessante que uma exigência, um desejo que se torna uma exigência, o desejo que se torna uma exigência é algo que nos motiva, nos controla e algo em que nós confiamos. Nos motiva, nos controla e nós confiamos. Nos motiva porque é aquilo que nós amamos, é aquilo que faz a gente fazer o que faz a gente levantar toda manhã. É porque eu faço, o que me motiva a sair da cama, trabalhar, viver. É aquilo que nós mais amamos, é que determina o nosso coração. E isso nos controla a nossa vida, porque nós vamos viver, determinar a nossa rotina, o nosso humor, o nosso comportamento, a nossa resposta diante daquilo que nós desejamos. Por isso que se torna um ídolo, porque aquilo vai controlar o nosso coração. E por fim a confiança, porque nós colocamos a nossa confiança naquilo. Se eu tiver aquilo, então eu serei feliz, ou eu terei paz, ou eu terei segurança. Perceba que a mesma coisa que a gente encontra em Deus é quem nós amamos, é quem determina a nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas escolhas e também em quem nós confiamos. Por isso que isso se torna um ídolo, porque nós buscamos nestas coisas aquilo que só Deus pode nos dar. Nesse sentido, o autor nos ajuda com algumas perguntas. Pense aí, com o que você está preocupado? Qual é a primeira coisa que vem ao seu pensamento de manhã e a última quando você vai dormir? Pense também aí, como eu completaria essa frase? Se ao menos eu tivesse isso, ou fizesse aquilo, ou pudesse isso, aí eu me sentiria mais feliz, eu me sentiria mais seguro, eu sentiria mais paz, mais conforto. Ou seja, se ao menos eu pudesse fazer isso, pudesse ter aquilo. Outra pergunta: o que eu quero manter na minha vida ou evitar a qualquer custo? O que eu preciso manter na minha vida, sem isso eu não vivo, e o que eu preciso manter longe?
Onde eu coloco a minha confiança? Outra pergunta para nós sondarmos aí se os nossos desejos estão se tornando exigências e ídolos, não é? O que eu temo? O que mais causa temor no meu coração? Quais são os meus temores? O que eu temo perder? Quais são os meus medos? Outra pergunta: eu me sinto ansioso, frustrado, ressentido, amargurado, irado, deprimido quando... Aí você completa, né? Quando eu não tenho isso, quando eu não tenho aquilo, quando isso não acontece, eu reajo dessa maneira. Por fim, o quanto eu peco por não ter algo e o quanto eu estou disposto a pecar contra Deus e contra o outro para obter. Ou seja, esse primeiro pecado é da insatisfação, o quanto eu peco por não ter. E o quanto eu estou disposto a pecar, quebrar princípios bíblicos claros na palavra de Deus em várias áreas da vida e pecar contra o outro para obter. Isso vai nos ajudar a identificar quais são os desejos que têm nos controlado e como eles têm se tornado exigências. Terceiro lugar, eu julgo. Quando eu tenho um desejo, esse desejo não é atendido, eu vou reagir de maneira pecaminosa, isso vai se tornar uma exigência. Então eu vou passar a julgar. Julgar quem? Julgar Deus e o outro. Eu vou ficar aborrecido da vida, eu vou começar a julgar o amor de Deus, a maneira de Deus agir, a bondade de Deus, a soberania de Deus. Eu vou colocar Deus contra a parede e julgar a forma como Ele tem me tratado, como Ele tem conduzido a minha vida. Vou questionar a Deus e também vou para cima dos outros. O autor coloca algo interessante aqui: quando esses desejos vão se tornando um ídolo, se alguém se põe no caminho e não se curva diante deste ídolo, eu vou julgar essa pessoa, eu vou condená-la, eu vou apontar o erro e vou massacrar quem estiver no meu caminho. Em se tratando aí de relacionamento, né? Às vezes a pessoa tem o ídolo dela na sua rotina, na sua vida, e o outro tem o seu ídolo, pensando aí, por exemplo, marido e mulher. Quando o meu ídolo não é atendido, o ídolo do conforto, o ídolo do bem-estar, o ídolo pode ser um trabalho, pode ser um bem financeiro, uma situação, e quando o outro atrapalha essa minha rotina, atrapalha a minha vida, ou seja, quando ele não reconhece que aquilo é importante para mim e ele não se curva diante deste Deus para fazer que a minha vida funcione, aí vai haver um choque, vai haver um conflito. E eu vou passar a julgar, eu vou apontar erros, porque eu quero justificar que o outro está errado em não concordar comigo, em não fazer o meu mundo dar certo. Então eu passo a julgar a Deus e aos outros. E em quarto lugar, eu castigo. Nós sabemos muito bem fazer isso. Nós pensamos que podemos castigar a Deus, né? Então eu não vou orar mais, então não vou conversar mais com Deus, não vou ler mais a Bíblia, não vou à igreja. Às vezes a gente faz isso consciente ou inconscientemente. Às vezes as pessoas vão à igreja só querendo bênçãos de Deus. Se Deus não me atendeu, se Deus não fez o que eu queria, então eu vou parar de ir para a igreja, então eu vou parar de orar, vou parar de buscar, vou parar de cantar, eu vou viver no mundão. A gente fala, então eu vou pecar, vou me entregar mesmo ao pecado. Por quê? Porque Deus não me deu o que eu queria. É como se nós estivéssemos afrontando a Deus e castigando Ele, como se fosse possível, né? Porque Ele não nos atendeu da maneira como nós queríamos. Ou castigamos os outros. Pode ser de maneira verbal, pode ser com uma indiferença, pode ser com esfriamento, pode ser quando nós anulamos a pessoa da nossa vida, pode ser com palavras, pode ser com atitudes, de diversas maneiras nós podemos castigar. E nós sabemos muito bem como castigar as pessoas, o ponto fraco, onde nós podemos atingir as pessoas, o que nós podemos fazer para machucar. Às vezes são aquelas coisas antigas, né, que a gente diz que perdoou, mas fica tudo ali armazenadinho para a gente usar. Fica tudo ali na nossa aljava para a gente usar na hora certa. Nós sabemos muito bem castigar. Bom, então relembrando até aqui, por que nós reagimos como reagimos? Nós não queremos tratar simplesmente o comportamento ou os efeitos, mas nós queremos tratar a causa. E a Bíblia diz que a causa é o coração. Nós temos um coração que deseja o tempo todo. Quando os nossos desejos não são atendidos, sejam pecaminosos ou legítimos, eles vão se tornando exigências, e quando essas exigências não são atendidas, elas nos dominam, nos controlam, nos causam temor, porque nós amamos isso demais, nos apegamos a isso, lançamos nisso a nossa segurança. Então nós passamos a julgar a Deus e as pessoas
que não contribuem para que as minhas exigências sejam atendidas. Isso revela o pecado no meu coração, a idolatria no meu coração, porque eu estou vivendo de mim e para mim, estou usando a Deus, não estou vivendo para a glória de Deus, mas estou buscando nas coisas criadas e em mim mesmo fonte de satisfação, de alegria e de felicidade. Coisas que foram criadas e dadas por Deus em toda a realidade para nossa alegria, mas que não podem ocupar o lugar de Deus, porque isso atrapalha o meu relacionamento com Deus e atrapalha o meu relacionamento com o próximo. Pense aí quais são os seus desejos, como eles têm se tornado exigências, como você tem julgado a Deus e aos outros quando as suas exigências não são atendidas, e como você tem castigado as pessoas, privando elas de algumas coisas ou atacando as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, se este é o diagnóstico do que nós precisamos, a palavra de Deus nos diz que Cristo morreu para que nós deixássemos de viver para nós mesmos e vivêssemos para aquele que por nós morreu, aquele que ressuscitou e está vivo, Jesus Cristo. Ele morreu para nos libertar do domínio do pecado, desta idolatria no coração que nos faz inimigos de Deus e uns dos outros, para que a gente encontre plena satisfação em Deus. Pare de usar as coisas e de usar as pessoas, entenda o nosso propósito neste mundo, que o mundo não gira em torno de nós, mas que a gente vive para a glória de Deus, a gente encontra satisfação em Deus e só Cristo nos reconcilia com Deus e traz verdadeira reconciliação com o nosso próximo. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, dos nossos desejos egoístas, de fazermos ídolos, de vivermos em rebelião contra Deus e contra o outro. Deus deve ser glorificado não só por Ele ser Deus, mas também porque não há outra alegria, não há alegria maior do que nos deleitarmos em Deus. Nós fomos criados para Deus e só vamos encontrar deleite nele. Por isso que Deus quer que nós o glorifiquemos também, porque só na glória dele que nós vamos encontrar alegria. O que o autor coloca aqui para nós? Que nós precisamos então de arrependimento. É o primeiro passo. Nos arrependemos dos nossos pecados, deste egoísmo, nos arrependemos da nossa idolatria, diante da palavra e com a ação do Espírito Santo de Deus, sondar o nosso coração, reconhecemos os nossos ídolos, conhecemos os nossos desejos, mas não simplesmente olhando para dentro de si, mas sondando o nosso coração diante de Deus, pois Ele nos sonda e nos conhece. Ele é quem esquadrinha o nosso coração. Sua palavra é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a educação, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos colocar o nosso coração diante da palavra de Deus, que é o espelho da alma, pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, de arrependimento que gera vida, não arrependimento para a morte, mas que gera mudança de vida, mudança de coração, mudança de conduta. Se você não conhece a Cristo, você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Então precisamos nos arrepender, precisamos, com a graça de Deus, remover estes ídolos do nosso coração. Precisamos buscar amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus, temer a Deus e buscar deleite em Deus, no ser de Deus. É isso que nós precisamos, de uma libertação verdadeira do nosso coração. Para encerrar, o autor traz aqui algumas perguntas para nós. Quando você está em conflito com alguém, quais desejos você sente que estão sendo ou que não estão sendo atendidos? Quando você vive com alguém, convive ou está em conflito ali com alguém, quais desejos você nota? Pense aí numa última discussão. O que você queria que não foi atendido? Lembre que para você identificar os seus desejos, volte um pouquinho aí naquelas perguntas. O que você pensa de manhã, o que você teme, o que você ama, o que você está disposto a pecar para conseguir. Depois ele diz assim: como você julga aqueles que não atendem aos seus desejos? Como você tem julgado essas pessoas ou Deus? Quarto, como você castiga as pessoas ou como você pensa que pode castigar a Deus? Quais têm sido os castigozinhos que você tem aplicado aí para machucar as pessoas, para puni-las?
E por fim, como você poderia cultivar um amor e uma adoração mais ardente a Deus? O que você poderia mudar na sua vida de maneira prática para que o seu coração seja trabalhado? Orar mais, ler mais a Bíblia, meditar, buscar a ajuda de alguém, buscar um aconselhamento. O que você poderia fazer de maneira prática para que isso mudasse? Bom, e que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um abraço.